As manifestações em Istambul e em outras cidades da Turquia podem ter começado nesse fim de semana, mas para entendê-las tem que entender um pouco a história da Turquia. A Turquia era o Império Turco-Otomano e quando acabou esse império, na Primeira Guerra Mundial, era um império religioso, quando acabou teve a revolução do Mustafa Kemal Atatürk, que foi uma revolução ultra-secular, que deixou a Turquia um país laico, foi a Revolução Kemalista. E a Turquia seguiu com essa forma de pensamento, com essa ideologia de ser um país secular, não religioso, até o começo da década passada. E no meio período tivemos algumas ditaduras militares, nos anos 80, nos anos 90, quando os religiosos eram perseguidos. Os religiosos na Turquia são normalmente muçulmanos sunitas. A maior parte da população da Turquia é muçulmana sunita, com muitos diferentes graus de religiosidade. Alguns são totalmente laicos, outros são bem religiosos. E além disso tem minorias judaicas, armênias e cristã ortodoxa. Mas o que interessa principalmente é a questão dos religiosos de um lado e dos laicos do outro. A Turquia, desde a Revolução Kemalista, depois da Primeira Guerra Mundial, era controlada pelos laicos, pelos militares. E com a ascensão do Erdogan ao poder, ele foi eleito em 2002, assumiu o poder em 2003, com o partido AKP, eles são religiosos, eles são muçulmanos sunitas com viés mais conservador. E eles começaram a ganhar espaço. Inicialmente, o Erdogan fez boas reformas na economia da Turquia. A Turquia se tornou um mercado emergente importantíssimo. No ano passado não cresceu tanto, foi pouco mais de 2%, mas em 2010, 2011 cresceu mais de 8% a Turquia. A economia vinha bem. E inicialmente Erdogan respeitou a democracia na Turquia. Mas com o passar dos anos ele passou a desrespeitar os pilares democráticos da Turquia, começou a impor questões mais conservadoras para uma sociedade laica, jornalistas também foram presos, militares foram presos, a imprensa bem reprimida, e isso acabou gerando uma grande insatisfação na Turquia. Começaram a ver o Erdogan como uma pessoa com a ambição de ser o novo sultão otomano, deixando de lado toda aquela história da Revolução Kemalista. E as manifestações aconteceram por quê? Na Praça Taksim, Taksim é o centro geográfico de Istambul, fica na parte moderna dessa cidade turca, não é a capital da Turquia é Ankara, mas Istambul é a principal cidade e Taksim é o centro geográfico, tudo está ao redor de Taksim. E ali ao lado tem um parque muito importante, e o Erdogan decidiu construir nesse parque um shopping center com algumas réplicas de prédios otomanos. Isso gerou uma grande insatisfação entre as pessoas mais laicas da Turquia e por esse motivo começaram as manifestações que são, acima de tudo, contra o Erdogan, que há 10 anos no poder, tentando se tornar cada vez mais poderoso. Ele quer fazer a Turquia ter um regime presidencialista, com ele presidente futuramente. Isso provoca muita insatisfação e um medo de que a Turquia esteja caminhando para ser um país mais conservador, deixando de ser um bastião do liberalismo no Oriente Médio. Ali, na verdade, Istambul ainda é Europa, mas é fronteira da Europa com o Oriente Médio. Tem uma parte de Istambul que é literalmente Oriente Médio, cruzando o Bósforo. E para concluir, também tem a questão de que o Erdogan apoia a oposição síria e os turcos sabem que até 2010, 2011 ele era um aliado do Assad, o Assad é laico, como a tradicional elite turca, e eles não entendem por que o Erdogan apoia a oposição síria, que é uma oposição extremamente religiosa e conservadora, e eles acham que é justamente por isso, por essa união do conservadorismo religioso do Erdogan com o conservadorismo da Síria, dos opositores na Síria. E isso está trazendo conflito sírio para dentro da Turquia, e para muita gente na Turquia isso é um grave erro do Erdogan, que inclusive apostava que os dias do Assad estavam contados, e o Assad já dura mais de 2 anos. Mas esse é mais ou menos o contexto. São protestos contra o Erdogan, levado adiante por manifestantes laicos, contra um primeiro-ministro que é religioso e conservador.